Então, boa noite a todos, né? Hoje é 28 de abril, na última semana do mês, né? Estamos praticamente quase no meio do ano. Nós vamos falar hoje sobre um caso muito interessante que poucas escolas de informática gostam de falar. E que eu gosto de falar dele. É do nosso amigo Pinguim. Linux? É o Linux. Pinguim? É o Pinguim, né? O símbolo do Linux é o Pinguim. Então, o que acontece? Nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre ele. Nós vamos estar falando hoje sobre a versão Ubuntu. Nós temos vários tipos. Quando nós falamos do sistema Windows, nós falamos do Windows 95, 98, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, assim por diante. No Linux, Certo. os nomes é um pouquinho diferente. É o Ubuntu, Kubuntu, Fedora, SUSE, Kurumin. Esse Kurumin ele é brasileiro, tá bom? Imagine. Imagina por quê, né? Então, nós temos várias versões utilizadas. Nós falamos tempo atrás sobre o Linux e o Windows, né? O Linux é um sistema aberto, onde qualquer um pode criar a sua versão, criar a sua própria marca. Então, ele não tem necessidade de estar patenteando, você pode fazer todas as suas modificações na sua plataforma. Por que eu vou falar hoje do Ubuntu? O Ubuntu, ele é o mais, é a versão do Linux mais simples de trabalhar. Ele tem muita aparência com o sistema Android, o celular. Então, você consegue visualizar ele um pouquinho melhor. Então, hoje vamos estar falando, então, na nossa primeira parte da aula, sobre ele. Então, o que acontece? Nós vamos fazer hoje um pouquinho mais teórico, né? Então, o que é o conteúdo da nossa aula de hoje? O objetivo é conhecer de forma prática o sistema Linux, Ubuntu, ver os requisitos e formas de instalação, conhecer suas principais ferramentas e também os seus principais comandos de administração. Lembrando que nós temos hoje alguns programas que veio do Linux que também foi implementado no Windows. O navegador Mozilla Firefox, ele é do Linux. Cada navegador tem um navegador, cada plataforma tem um navegador específico. O Internet Explorer do Windows, o Mozilla do Linux, e o Chrome do sistema iOS. Do sistema iOS não, do sistema Android. Do iOS é o Opera. Então, cada navegador, cada sistema operacional tem o seu próprio navegador. Agora, não quer dizer que eu posso ter o Opera no meu Windows, não quer dizer que eu posso ter o Edge, que hoje é a versão atualizada do Internet Explorer, no meu Linux. Não quer dizer que eu não consiga. Então, o que acontece? Nós vamos estar falando sobre o sistema Ubuntu. Lembrando, pessoal, esse material aqui não é atualizado. Ou seja, nós estamos numa versão melhorada. Aqui está o 12.4. 04. Nós já estamos no 21. Mas você está passando um sistema muito antigo. Não estou passando. A forma de instalação é a mesma. Ele atualiza igual o sistema Android. O celular não apertar uma nova atualização no smartphone? É a mesma coisa. Por exemplo, hoje, a maioria dos smartphones está usando o Android 8.0. A maioria. E já tem celular com a versão 11.0. Não, o meu só chega até o 8. O meu chegou até o 9. E o meu celular era para ter a versão melhorada. Por exemplo, o meu smartphone é de 128 GB de memória. Ou seja, o meu parou no 9. E já tem versões com 11 já instalado. Então, quer dizer, sabe para que acontece isso? Para você comprar outro celular mais caro. É para você investir em tecnologia. Então, o Linux eu posso usar tanto em computador,
e notebook. Tá bom? Você pode usar notebook, netbook, vocês podem estar utilizando também ele. Ele é um sistema muito mais leve, tá bom? Ele é muito mais leve que o Windows. Então, ele precisa de um processador de pelo menos 1 GHz. O Windows 10 nunca rodaria em 1 GB. A memória, nós vamos falar hoje sobre memórias hoje, nossa aula de hoje. É no mínimo 4,4 GB. Nesse caso, a memória dele é do HD. E a memória de 512. O Windows 10 é 2 GB. Então, vocês já notaram que ele é bem mais rápido, né? Então, o que acontece? Qual que é a grande vantagem do Linux? Você pode usar ele no seu computador sem instalar no seu computador. Você pode fazer teste. Ou seja, você pode entrar no site do fabricante, no caso aí do Ubuntu, baixar ele vira um modelo, uma forma ISO. O que é uma forma ISO? É uma forma que quando você executa ele grava, se tiver uma gravadora de CD, ele grava a mídia para você para o CD. Toda vez que você vê um arquivo ele em formato ISO, ele está configurado para ele salvar dentro do seu CD. Para quando você pôr o CD no computador, ele vira o quê? Um arquivo executável. Você põe o CD, automaticamente já abre o programa. Então, o que acontece? Nessa versão, você pode experimentar ele. Ó, deixa eu mudar de cor aqui, fica mais fácil. Você pode... Tá bom. Você pode experimentar ele, ou você pode instalar ele. Você pode fazer o que você quiser. Ou você... Ah, eu quero ver se eu gosto dele. Pôs o CD dele no computador, experimentar o Ubuntu. Ah, você já gostou, experimentou dele, gostou? Instalar o Ubuntu. Então, você pode fazer um desses dois. Aqui, ó, tem as versões. Toma muito cuidado com aqui, ó. A versão que você escolher é a versão que ele vai ser instalado. Aí, quando você escolhe a opção, nesse caso aqui, eu coloquei... Pessoal, depois vocês lerem, eu não vou entrar muito, não, a nossa aula acaba, mas nem finaliza o conteúdo. Então, eu clico em instalar o Ubuntu. Aí, aqui, eu vou escolher instalar o Ubuntu ao lado do Windows. Olha tanto que ele é importante. Eu posso instalar ele do lado. Eu posso ter 2 sistemas operacionais sem ter que apagar o Windows. Substituir o Windows, nesse caso aqui está como se fosse versão Windows 7, ou a opção avançada, você criar partições. Aí você cria. Por exemplo, naquela aula que eu falei para vocês de partições do Windows, do HD, se você dividir seu HD em 2, você pode escolher qual a unidade que você queira instalar ele. Qual que é a vantagem? Quando você liga o computador, ele pergunta se você quer usar o Windows ou se quer usar o Linux. O Windows, que é o primeiro sistema criado. 2, Linux. Aí você escolhe o comando que você quer, ele vai abrir o sistema operacional que você quer utilizar. Certo. Ok? Ok. Certo. Aí você clica em continuar. Ó, ele tem português porque eu escolhi a versão português. Uhum. Aí aqui eu entrei aí o que acontece? Aí ele pede uma partição de 10 GB para instalar o Windows, o Linux. Hoje, porque HD hoje é de 500, então 10 GB não vai te atrapalhar nada. Porque quando você divide o HD seu em partições, eu particularmente costumo colocar meio a meio. Então, HD de 500, 250 para um, 250 para outro. HD de 160, 80 para um, 80 para outro. HD de 1 TB, 500 para um, 500 para outro.
Aí você escolhe. Aqui, ó, ele vai, você vai escolher a opção que você quer usar. Lembrando aqui, ó, o Windows 10, ele usa esse número aqui, ó, 104 megas, é como se fosse o espaço virtual dele. No Windows 10, ele pede 500. Aqui ele pede 104. Aí ele vai usar apenas 35 do 104. E que ele fala o tamanho do HD que você vai, o restante do HD que sobra. Então ele já está marcado embaixo. Você vai clicar na opção instalar agora. Aí ele vai. Aí você não, eu quero criar uma outra partição, eu quero criar uma terceira. Beleza. Quando você estava aqui, você clica em alterar. Aí você cria uma terceira partição se você quiser. Nesse caso, você já criou duas, para que criar uma terceira? Você não vai pensar em pôr um terceiro sistema operacional no seu computador. Lembrando que você pode pôr 4. Então, aí você vai escolher o tamanho que você quer. Aí ele começa. Aqui, ó, ele dividiu o HD aqui, que era 120 GB. 119.928 é 120 GB. Ele tirou 79 GB. Então, ficou 80 e 40, que são 120, né? Aí ele escolheu o formato e clicou em instalar. Lembrando que quando você clica em instalar, quando ele termina tudo, ele vai pedir para reiniciar o computador. Você pode continuar testando sem reiniciar. Aí é testando. Aí, as alterações que você fez só vai ser validado quando você reiniciar. Então, olha você ver, ele é muito mais simples de instalar do que, que a versão Windows. Sistema Windows. Aí o que acontece? O Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10, que são mais utilizados, ele usa o formato NTFS. Os sistemas antigos, 95, 98 e o XP, aceitavam FAT. FAT 16, FAT 16 e FAT 32. O Linux ainda aceita o FAT, porque ele usa uma configuração bem mais leve. Então, o NTFS é uma configuração mais puxada, mais lenta. E temos uns outros formatos de extensão que é voltado para o Linux. Olha, que você terminar. Esse aqui, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes. É sobre aquele que eu mostrei para vocês, dir, cd, xls, aqueles comandos cmd que eu falei para vocês na aula. Aqui o nome muda. O bin é números binários, o boot, arquivos aqui seria composto arquivos do Windows, dev são os arquivos positivos, etc. Configuração do sistema, home, o nome do usuário, nesse caso seria o nome do computador, lib, as versões no Windows 7 e o Windows 8 é o sys32, aqui média, montagem, é como quando você põe um pendrive, por exemplo. Quando você clica no botão direito, aparece a palavra média. Média significa desmontar o pendrive. O que significa desmontar o pendrive? Um exemplo. Você colocou o pendrive, fez tudo que você quer fazer. Você sabia que você não pode tirar o pendrive de uma vez. Ou você clica com o botão direito, remover dispositivo, ou espera desligar o computador e tira ele normal. Nesse caso do Linux, ele se chama média. Então, aqui são outros comandos. Não vou entrar muito em detalhe, porque nós não vamos mexer com instalação, então não precisamos entrar muito nessa parte. Olha esse do pendrive que você falou, professor, em alguns casos eu já vi, tá ejetar. Ejetar, né? Remover dispositivo, ejetar, essas coisas. Então, aqui são os diretórios.
Então, Ejetar é uma palavra que vem de avião, né? Comando de avião. isso, é mesmo. Então, aqui, ó, o diretório raiz é o mesmo diretório do C2 pontos, só que aqui muda, né? Aqui é C2 ponto, barra invertida do Windows. No Linux é barra o nome do arquivo. Então, aqui fala sobre a configuração. Não vou entrar em detalhes. Ó, diretório do usuário são os nomes do computador. Então, média é o ejetar, né? Diretório de ponto de desmontagem, que é o ejetar, remover, com segurança. Então, aqui fala um pouquinho de cada um desses itens. Se nós tivéssemos tempo de instalar o Linux, era bom. Mas pode ser, como nós ainda temos muita aula de redes, eu creio que talvez eu consiga, em uma dessas aulas, lá no final, instalar o Linux na minha outra máquina aqui, e se der problema, eu formato o computador e pronto. Então, o que acontece? Eu posso tentar ver se eu instalo o Linux e a gente faz uma aula depois por ele, tá bom? Não, Beleza. se der tudo certo, até no final a gente faz essa parte. O notebook não, porque se eu fazer isso no notebook, eu afeto o meu sistema que é original. O outro, qualquer coisa, eu formato de novo. Então, nós falamos também sobre ferramentas de administração. O que seria ferramentas? Programas, teclado, mouse, essas coisas, essas configurações, impressora e assim por diante. A tela, pessoal, ferramenta de administração do sistema seria o painel de controle do Windows. Então, aqui, ó. Aqui já tem inglês, né? Teclado, privacidade, suporte, idiomas. Então, mouse, teclado, impressora, bateria, adicionar drives, Bluetooth, rede, backup, data e hora. Eu não estou falando todos que nem todos, porque eu não sou bom em inglês, então eu não sei muito a sua tradução. Configuração pessoal. Os hardware. Pessoal, uma coisa muito interessante. No Windows, quando a gente faz a formatação, ele instala os drives genericamente. Ou seja, se eu quiser uma melhor qualidade de uma placa de vídeo, de uma placa de som, uma placa de rede, eu tenho que entrar no site do fabricante, baixar o drive de acordo com o seu sistema operacional, para ele instalar a forma completa do hardware. No Linux, não precisa. Eu não sei por que ele já faz, deixa tudo organizado. Então, eu não preciso instalar programas nele. Tanto que quando eu vou baixar um drive de um programa, ele não tem o do Linux, que automaticamente detecta tudo. Vídeo, teclado, mouse, rede, power, ligar, print, impressora. Então, ele consegue fazer isso. Ou seja, a hora que eu instalar o Linux, o que acontece? Ele já faz o serviço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ver quando nós podemos, então, vamos fazer diferente. A nossa aula, eu não vou, como é que eu vou dizer? Não tem como você gravar, fazer um vídeo Instalando, né? instalando e postar na aula? Pode ser, pode ser. Era isso que eu ia falar isso agora. O que acontece? Quando eu instalar a versão do Linux no meu notebook, no meu computador, eu gravo Grava a instalação e posta na aula. isso. Eu pego a webcam do outro computador, coloco no notebook e mostro a gravação. Porque qualquer coisa, se tiver muito enrolado, né, a gente passa para frente, né? Uma Vai parte. direto. Vou direto para os pontos. Beleza. Então, aqui é o backup, igual o Windows também tem. Aqui fala a versão do Linux. Esse aqui, ó, é o painel, é o sistema do computador. Olha lá, Ubuntu, a memória do computador, o Windows
o seu processador, a versão e o tamanho do HD. Lembrando, pessoal, se um dia vocês forem instalar o Linux, tenta instalar a versão 34 bits, tá bom? 64 bits, nunca instale em 32. Data e hora, pode configurar a data e hora. Deixa eu ver como é que tá aqui a data e hora. Tudo isso aqui agora é parecido com Windows. Talvez te fique um pouquinho confuso, porque está em forma em inglês, né? Está escrito em inglês. Então, nome do usuário. Você pode pôr senha, se você quiser, no computador. O Windows também, você põe senha, né? Então, mesma coisa. Principais comandos. Shell. Essa parte aqui, na hora que instalar o Linux, deixar instalado, aí nós voltamos nessa aula 30... Acho que é 36. Aí eu copio ele. Nós falamos um pouquinho desses comandos na prática, tá bom? Ok. Como o arquivo fica salvo no meu computador, então a gente só verifica depois ele. Então, os comandos sessões, localização de arquivo. Então, essa parte aqui, então, nós vamos fazer tudo quando nós formos fazer na prática. Eu vou fazer na prática com vocês. Aí nós verificamos, eu coloco como fosse uma aula, como fosse uma atividade prática, e dou esse conteúdo para vocês. Aí nós fazemos toda essa parte, essa configuração. Fiz um pouquinho correndo, mas eu acho que dá para ter uma noção um pouquinho sobre o Linux, né? Sim. Dá sim. Os colegas que entraram por último, deu para entender um pouquinho, pessoal? Opa. Não, beleza. Então, o que acontece? Eu vou encerrar essa aula. Certo. Na outra, porque falta menos de 5 minutos, na outra aula que eu vou colocar agora, eu vou estar falando sobre memória. Memória virtual, memória de computador. Você sabia que HD também é uma memória? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles. Tá Beleza. bom? Deixa eu só criar um Uma novo vez, vídeo. eu Oi? instalei baixando memória no celular. Oi? Quando eu era criança, eu fui instalar uma memória no celular, baixei o vírus. Você baixou foi o vírus, né? Instalando memória. Você sabia que enquanto eu estou abrindo aqui, vocês sabiam que a memória do computador, do celular, ele pode ser expandido, né? Não Ah, sabia. porque, por exemplo, se você tem 32 GB de memória no seu smartphone, o cartão de memória, ele junta as duas memórias. Sim. Se você comprar um cartão de memória de 128 GB, você vai ter 128 mais o que você tem e junta. A Então, única sim. coisa que você não consegue melhorar é a memória RAM do smartphone. Por exemplo, as memórias dos smartphones são 2 GB de memória RAM, são memórias de processamento das informações, não de guardar informações. É o que processa informações. Por exemplo, vocês viram que a Motorola e a Samsung lançaram alguns modelos recentemente. A Motorola lançou o G10, G50, G100. O G100 que eles lançaram, sabe qual que é a memória RAM dele? Oi. 12 Quanto? gigas. Nossa senhora. Imagina, 12 gigas de memória RAM. Não dá pra fazer muita coisa. Não, essa é memória essa não é memória de armazenamento, não. Não, sim. Esse É porque o meu celular é fraco demais para processar a informação. Pessoal, o meu, por exemplo, o meu aparelho, ó, não dá para ver aqui, ó, esse meu é de 128 gigas. Esse meu, o armazenamento dele é de 6, a memória RAM dele é de 6 gigas. Ou seja, já tem um que é o dobro.
Então, olha para você ver. Tanto que estão evoluindo muito rápido. Então, igual ontem eu estava vendo o Samsung Flip da Motorola, da Samsung, ele é um celular dobrável. Tanto que a qualidade é, como é que eles conseguem dobrar um aparelho de vidro? Pois é. Quer dizer, a tecnologia, hoje em dia, vocês não conseguem viver sem um smartphone. Hoje em dia, o celular hoje é tudo no nome de vocês. Igual eu falo para muita gente. No início dos anos 2000, celular era luxo. Só alguns podiam ter celular, computador. Hoje, o computador e o smartphone virou necessidade. Por exemplo, todas as minhas aulas, hoje eu trabalho em algumas escolas, todas as minhas aulas eu deixo 2 computadores ligados. Sabe por quê? Se der problema num computador, eu já compro o outro para poder dar aula. O link já está tudo pronto. Quer dizer, hoje eu fiquei refém, por mais que eu sou professor de informática há mais de 20 anos, eu fiquei refém da tecnologia. Se eu não tiver a estrutura, eu não consigo trabalhar. Só um minutinho. Coloquei o link. Vou estar encerrando essa aula, então, e já começamos a segunda parte. Até daqui a pouco, Ok. pessoal.